Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para purificar os pensamentos e os sentimentos e nos conduzir a uma plenitude de vida tão desejada por todos aqui, não é verdade? Vamos para a nossa conversa? O céu é o limite, enquanto estamos nessa carne, mas para Jesus podemos ultrapassar até mesmo os nossos limites. Vamos em busca disso. Vamos com tudo, vamos para cima, sem parar, sem desistir e sem cansar, hein, meus irmãos? Vamos embora. Hoje o texto para nossa breve reflexão, para nossa breve conversa, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Quero ler a partir do verso 18. Fala: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todas. Por causa da desobediência a Deus, de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida de que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Gosto muito de contextualizar a Epístola de Paulo como um apontamento à fé em Jesus Cristo. Os romanos discutiam entre si, inclusive tinham irmãos que dividiam a igreja com seus falsos ensinos. Na verdade, até ensinos que eram um pouco obsoletos, relativos à antiga alianças, como por exemplo o corte do prepúcio, e algo que tinha sido extinguido. Deus nos chamou a viver uma nova realidade de vida, e para que nós venhamos a viver o novo, é necessário que deixemos o nosso velha maneira de viver, a antiga realidade de viver. É uma diferença. A carta de Paulo aos Romanos pode se distinguir isso entre a nova realidade entre a antiga realidade e a nova realidade trazida por meio da fé do Senhor Jesus Cristo, não pelas obras. E eu quero contextualizar pensando nisso. Vamos lá, irmãos? Diz assim, versículo 18: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, e um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida de todos. Quero me apegar justamente a um só pecado e um só ato. Um só pecado fala do homem Adão, e fala de uma colheita por causa do pecado. Ele deu ouvidos a Eva, que deu ouvidos à serpente. E o ato de justiça de Jesus Cristo, a crucificação, a qual ele foi preparado, o ato que ele teve de se entregar por nós. Em João 10, 17 fala que o Pai, 10, 17 e 18, que o Pai o orientou a se entregar e que ele entregaria e ele mesmo tomaria a sua vida, para que muitos pudessem ser salvos. E aqui nós temos justamente a clara referência daquilo que o Evangelho nos ensina, meus irmãos, ao longo de todas as Escrituras. A lei da semeadura e da colheita. Primeiro a influência e depois nós plantaremos. Irmãos, se nós ouvirmos, por exemplo, que será sucesso justamente algum trabalho, vamos falar, por exemplo, que se eu plantar ali amoras, vai dar muitas amoras e eu conseguirei vender porque está escassa no mercado, provavelmente nós seguiremos aquilo. Então, normalmente vem a influência, e a nossa influência pode estar em Adão ou pode estar em Jesus Cristo. Adão fala da carne, Jesus Cristo fala do Espírito, e no meio dessa confusão toda está o que? A nossa alma. Nós somos seres tricotômio. A alma é o que dirige as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas escolhas. A carne, ela é dominada justamente por causa do pecado de Adão, que deu ouvido à serpente, que deu ouvido à sua esposa, que deu ouvido à serpente. Jesus Cristo deu ouvido somente a Deus, totalmente obediente, um servo obediente. Então nós precisaremos entender, Salmo 1:1 fala que feliz é o homem que não ouve
os conselhos dos ímpios. Olha, e precisamos entender por quê. É justamente nisso, irmão, que estará a impiedade ou sabedoria. Você percebe que um só pecado levou à condenação de todos. Um só pecado, o fruto, uma atitude. O pecado de muitos se tornarem pecadores, uma colheita. Um só ato de justiça removeu a culpa. Uma semente de Jesus trouxe vida a todos que vem por meio da fé em Jesus Cristo. Eu gosto da expressão porque a gente vê isso justamente ao longo de todas as escrituras, irmãos. Provérbios capítulo 11, versículo 14 fala assim, uma nação onde falta homens sábios cai, mas se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. Fala de poucos homens, faltam homens sábios, a nação entra em ruínas. Mas se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. Então é justamente na influência daquilo que nós temos ouvido, aonde nós deixamos nos influenciar, que provavelmente que nós receberemos a nossa colheita, meu irmão. Essa é a diferença entre o sucesso e a ruína, entre a vida e a morte, entre a tristeza e a alegria. Porque aquilo que nós dermos ouvido é provavelmente, ou aquilo que para onde nós inclinarmos, é justamente da onde nós vamos obter a nossa colheita. A palavra continua falando, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Fazendo uma correlação entre Adão e Jesus Cristo novamente, irmão. E sabe, aqui nós precisamos entender por quê, irmão? É justamente aquela questão que há entre a semente e a colheita. Entre esse tempo, ninguém pode explicar exatamente o que acontece. Por exemplo, quando recebemos uma informação e assimilamos, por exemplo, como ouvimos a palavra do Evangelho, não sabemos o que acontece internamente dentro de cada um de nós, nem de nós mesmos, irmãos. Não temos, sabe, a perspectiva daquilo que acontece justamente no processo, essa é a palavra, de influência à colheita da semente. Por quê, irmãos? Porque algumas coisas são mistérios de Deus. Eu já cansei, sabe, de tentar explicar a minha vida para quem não consegue entender. Porque as pessoas pensam que é simplesmente o fato de nós estarmos frutificando algo que nós não queremos do passado, é que nós somos assim. E na verdade, o nosso interior, aquilo que se refere a Deus, é muito mais do que isso. Paulo está trazendo, irmão, por causa da desobediência de um pecador, a obediência de muitos, ou seja, muitos foram contaminados pela influência de um, mas também muitos foram contaminados pela influência de Jesus Cristo. E aonde acontece esse contágio, irmãos? Aonde acontece essa frutificação de um pecado se tornar muitos pecados, ou de um ato de justiça incentivar muitos a andarem por essa causa? O que, sabe, pode explicar, por exemplo, um homem como eu, totalmente entregue às drogas, passou por 3 overdoses, tinha vertigem, foi diagnosticado muitas vezes bipolar, com ansiedade, depressão e até mesmo esquizofrenia, se tornar um pregador da palavra. Ou, por exemplo, o filho pródigo, quando ninguém lhe dava mais nada, ele caiu em si. É justamente esse cair em si. Esse cair em si, é justamente quando a palavra de Deus ou o pecado faz efeito dentro de nós. Quando nós tomamos consciência de que nós realmente estamos plantando. Por exemplo, quando Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou, no ato do cantar do galo, a palavra fala, cantou em si, e ele chorou amargamente, porque se lembrou da palavra que o Senhor Jesus tinha dado. Em que momento isso acontece? Bom, quero ler com vocês, irmãos. Eu gosto da palavra de Deus justamente por isso, irmãos. Ela traz completo entendimento de tudo, mas precisamos saber, irmão, que não poderemos explicar os mistérios do reino. E é justamente sobre isso que fala essa palavra que eu vou ler vocês. Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 29, explica bem. Jesus explicando sobre parábolas, ele fala, Jesus prosseguiu dizendo, o reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e a noite se passavam, eu quero que vocês lembrem disso, se passavam,
As sementes germinaram e cresceram, sem ela saber como isso acontecia. Quero repetir, sem ele saber como isso acontecia. Pois a própria terra produz o fruto. Primeiro o talo, depois as espigas de trigo e finalmente os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E é por isso que muitos continuam pecando, e é por isso que muitos continuam, irmão, produzindo atos de justiça, confiando na colheita que o próprio Deus prometeu. Mas o fato é que durante esse processo que acontece no interior, e nós dependemos de algo sobrenatural, que é o quê? Embora para nós pareça natural, porque já estamos acostumados, mas ela é sobrenatural porque ela depende totalmente de Deus, da chuva. Ou seja, nenhuma semente cresce sem chuva. E ela acontece lá no interior da terra, enterrada em algum canto bem oculto e escondido, onde ninguém possa ver, até se tornar justamente aquela semente. E esses são os mistérios do reino. Nós jamais conseguiremos entender como uma pessoa ruim pode se tornar uma pessoa totalmente amorosa, como um Paulo que tem encontro com a luz pode se tornar um homem que está escrevendo essas palavras para nós neste momento, com essa sabedoria tremenda, tentando trazer muito à vida. E é por isso que um só ato de pecado e um só ato de justiça leva a muitos e influenciam muitos, irmãos. Por quê? Porque haverá colheita. Mas durante o processo, nós não conseguiremos entender. Por isso a palavra continua falando. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. É o limite estabelecido, irmãos. E eu sempre falo, a partir daquele limite, Deus não está conosco. Ali, a colheita ela é pessoal. E olha, mas a palavra continua falando, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Ou seja, aqui Paulo dá uma ideia de acréscimo, dá uma ideia de crescimento. Era necessário muito mais graça para suprir a quantidade de pecado que estava entrando no mundo. E nós temos visto isso, meu irmão, o amor se esfriando, o amor entrando em extinção. Lá fora o mundo só tem ódio, nós precisamos de gente que ame. E o pecado aumentando muito mais. E eu creio que é pertinente a frase de eu não sei se ele é um evangelista, eu sei que ele é cristão, um homem, ele chama August Strong. Ele fala o seguinte, que o crescimento nunca é produto do nosso esforço, mas da vida. Eu quero repetir, o crescimento nunca é produto do nosso esforço, mas da vida. E era isso que Paulo incessantemente tentava explicar à igreja de Roma, que não era pelos nossos atos de justiça que pudéssemos comprar Deus. Embora plante o bem ou plante o mal, a semente seja essencial e nós teremos a colheita. Deus promete isso ao longo de toda a escritura, daquilo que nós estamos vivenciando. Mas para termos vida, dependemos da semente de um só homem e um só Deus, Jesus Cristo de Nazaré. A cruz é a semente, irmão. A cruz é a semente que nós precisamos. É a semente que nos dá vida. E nós podemos perceber isso, irmão. Ele declara em João 14,6: eu sou o caminho. Ou seja, há uma trajetória a ser percorrida. Eu sou a verdade. E não há outra verdade além dessa. E eu sou a vida. Não há vida fora de Jesus Cristo. É um caminho que conduz, em verdade, a um lugar de vida. E muitas pessoas têm tentado, irmão, buscar incessantemente a esse lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar de plenitude de vida. Olha, ali em João 10, quando ele se apresenta como a figura do bom pastor, e eu gosto dessa figura, irmão, eu gosto da figura de pastor na Bíblia. Por quê? É uma figura de cuidado, mas uma figura de guerreiro. O pastor dá a vida para suas ovelhas. Eu quero ler alguns versículos justamente para nós ilustrarmos essa parte, essa frase de August Strong, justamente da onde superabundou o pecado, superabundou a graça, porque todos nós pecamos, irmão. Nós estamos nesse corpo como consequência de um ato só de um homem que lá atrás, logicamente, irmão, quem transfere culpa para Adão, não acontece, não começa crescimento, porque o crescimento não depende de nós, o crescimento depende da vida. E está justamente em escolhas que fazemos diariamente. Pequenas escolhas, meu irmão, transformam uma vida inteira. Pequenas escolhas geram grandes resultados. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Pequenas escolhas geram grandes resultados. Eu quero repetir isso mais uma vez, para que plante isso como uma semente
de uma palavra poderosa no coração de quem ouve. Pequenas escolhas geram grandes resultados, e Jesus Cristo sabia disso. Ele desceu do céu para nos ensinar. João capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte, quero ler o versículo 10 e o 15, fala assim: a intenção, ou seja, a influência do ladrão é só roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e vida completa, ou vida em abundância. É a mesma vida que nos foi tirada pelo pecado no Éden. A vida a qual Deus nos formou com a mão e soprou, Zoe. Na etimologia da palavra significa Zoe, que é vida abundante. É um sopro de Deus. Sopra a vida, Deus. Eu creio que o Senhor está soprando vida nesse momento. Eu creio que o Senhor está devolvendo muitos que estão deprimidos, muitos que estão se sentindo incapacitados de continuarem, muitos que estão sem forças e cansados. Sopra a vida, vida de Deus. A vida de Deus está sendo soprada daquela mesma. Por quê? Deus nos formou. O pecado veio e nos deformou. Mas Jesus Cristo veio justamente para o meio do seu entendimento e de conhecimento dele transformar a nossa mente. Então não caia nas armadilhas da mente, irmão. Não caia. O mundo é um campo minado. Olha, e aqui tem dois tipos de intenções. Um pastor que veio para dar a vida e um ladrão que veio só para roubar, matar e destruir. Mas no versículo 15 ele fala: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu quero me pegar a isso, porque, irmão, a vida está nele. Ele foi o único que não cometeu o pecado. Essa mesma vida que transborda através do Espírito Santo em nós. E estamos aqui justamente para isso. Maior foi a graça, irmão. Então, maior que os seus medos, maior é o que Deus tem para você. Maior que as nossas inseguranças, é maior a coragem que Deus nos dá. Maior que o nosso cansaço, é maior a força que nos dá. Maior que a morte que tenta nos assolar e nos parar e nos fazer desacreditar, é a vida que Jesus Cristo dá para nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Receba vida, irmão, vida de Deus. Receba vida, minha irmã, vida de Deus. Olha, e a palavra fala: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora reina a graça que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo. E quero me apegar a essas palavras. Por exemplo, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou, os conduziu, o pecado conduziu à morte, a graça que nos declara justo diante de Deus resulta na vida eterna, irmão. E a colheita, ela só é questão de tempo. O que você tem alimentado? A sua mente, o seu espírito ou a carne? Porque é a questão dos dois lobos, dos dois cães ferozes, irmão. De um lado o espírito, de outro lado a carne. E uma guerra sem fim, incessante dentro de cada um de nós. Porque todos nós já fomos tocados, sabe, pela boa semente, a poderosa semente da boa notícia, das promessas de Deus, do Evangelho. E cada palavra e cada atitude que nós teremos nessa caminhada representará exclusivamente uma semente. Então, o que você tem alimentado? Porque assim o que você tem ouvido e assim o que você tem visto é as sementes que você espalhará pelo seu caminho. Quando olho para trás, e não estou aqui me culpando e nem remoendo o passado, irmão, porque Jesus Cristo, o ato abundante de graça, é tão abundante que abunda sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e até dos pecados futuros que eu cometerei, e eu tenho plena convicção disso, porque eu não sou perfeito e eu já, sabe, larguei mão dessa noia de se tornar suficiente. Eu soltei as mãos e entreguei a minha vida porque Ele me conhece, Ele sabe das minhas limitações e das minhas fraquezas, e eu não tenho dificuldade de falar disso. Sei que Ele perdoou os meus pecados passados, presente e futuro, mas quando eu olho para o meu passado, eu consigo enxergar exatamente a plantação que eu tive. E eu olhava, colheita de ruína e morte, mas consigo observar o encontro que tive com Ele e o que Ele pôde fazer e como Ele pode transformar a morte em vida. E decidir, irmão,
mudar a minha semente, decidi me mudar também aquilo que eu me alimentava, porque Gálatas 6:9 diz: e se nós não cansarmos de fazer o bem, no tempo certo o Senhor enviará chuvas e teremos colheitas de bênçãos. E aqui precisamos entender, porque Paulo chama a atenção para nós não nos cansar. Por quê? Porque poderemos cansar, irmão, principalmente para quem está orando por uma pessoa e não vê o resultado chegando. Traz cansaço, ingratidão e afrontas e tudo aquilo que nós enfrentamos como semeadores da boa semente, semeadores do Evangelho de Jesus Cristo, que é capaz de mudar a vida. Quando nós olhamos para as pessoas a qual nós intercedemos, pedimos e profetizamos, podemos sim desanimar, mas eu quero chamar a atenção para você olhar para a semente e olhar para o céu, aquele que derrama a chuva, e assim renovar as suas forças hoje no Senhor, porque quem renova as suas forças voa alto como águia, e essa é a plantação que nós colheremos de eternidade, de coisas maiores, de, sabe, um voo a qual nem todos poderão ter. Então qual é a sua semente, irmão? O que você tem plantado? O que tem te dominado? Adão ou Jesus Cristo? Porque Colossenses 2:27 diz que Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos hoje para breve reflexão, que todos possam ficar com ela. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.